porque eu nunca tinha ouvido falar em extensão de cílios antes. No auge de uma pandemia, eu tinha tudo pra dar errado. Hello, ciliudas! Pra você que não me conhece, eu sou a Flávia e eu sou profissional na área da extensão de cílios. Nesse vídeo eu vou te contar minha trajetória como lash designer para vocês me conhecerem um pouco melhor e também servir de inspiração aí para você que quer começar na área, tá com um pouco de medo e enfim. Então, tudo começou lá em 2021, eu tinha 16 anos, eu estava cursando o segundo ano do colegial. A gente estava no auge da pandemia ainda, porque foi bem no comecinho de 2021, a gente estava no auge da pandemia, tendo aulas online, então o que eu mais fazia era ficar em casa, no computador, principalmente assistindo vídeos aqui no YouTube. E eu não lembro o que exatamente eu estava assistindo, mas eu sei que nos recomendados do YouTube apareceu um vídeo aleatório sobre, acho que, aplicação de extensão de cílios, e aquilo me despertou uma curiosidade, porque eu nunca tinha ouvido falar em extensão de cílios antes. E aí eu comecei a assistir. E eu achei tão legal, tão interessante, que eu comecei a ficar com vontade de fazer. E nos vídeos, as meninas sempre falavam que dava pra trabalhar com cílios em casa, que você não precisava de muito pra você começar na profissão. E isso foi brotando em mim, sabe? Foi surgindo uma pulguinha atrás da minha orelha. Eu fui ficando com vontade de fazer extensão de cílios e começar a trabalhar com isso. Mas como que eu ia fazer isso? Eu tinha 16 anos, no auge de uma pandemia, e eu nem trabalhava, então não tinha nem dinheiro para comprar o primeiro material, o material mais básico para você começar a trabalhar na área. E isso durou, gente, meses. Essa minha vontade de trabalhar com extensão de cílios durou meses. Mas eu continuei pesquisando. Eu literalmente fiquei meses pesquisando sobre vídeos, sobre passo a passo, tutorial, remoção. Eu pesquisava tudo aqui no YouTube e eu anotava em um caderninho. Eu realmente levava como um estudo mesmo. Eu tinha um caderno separado e todos os vídeos que eu via que tinha dicas legais, interessantes, lista de material, etc., eu anotava nesse caderno e através dele eu ia estudando e gravando tudo na minha cabeça. Então nisso eu já sabia todo o passo a passo antes mesmo de sequer tocar em uma pinça. Porque eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha grana para comprar um curso e nem os materiais. Então eu ficava estudando por conta mesmo. E eu não sei se vocês se recordam, mas foi bem nessa época que o TikTok e o Kawaii bombaram. E eles estavam dando literalmente dinheiro para quem se cadastrasse lá no aplicativo e colocasse o código. E eu falei, cara, essa é simplesmente a minha chance, porque eu não tinha o que fazer. Então eu literalmente fiz todo mundo da minha família baixar o aplicativo, os aplicativos na verdade, e colocar o meu código. Vocês veem, gente, quando a gente quer, a gente dá um jeito de conseguir as coisas. E foi nessa brincadeira que eu consegui R$600. E esse era o único dinheiro que eu tinha. E eu dou graças a Deus que os meus pais sempre me apoiaram muito nisso, principalmente a minha mãe. No começo é meio doido, né? Falar, nossa, mas você é muito nova. E eles nunca tinham nem ouvido falar, né, de extensão de cílios. Mas minha mãe sempre falou assim, você tem certeza? Se você quer, então vai atrás. Pega esse dinheiro, vai, compra seu material, vai. E sempre me deu o apoio necessário, sabe? E aí eu coloquei uma poltrona daquelas comuns mesmo, não era daquelas reclináveis nem nada, no meio do meu quarto, com uma ring light pequenininha que eu tinha, com um travesseiro daqueles de avião, de viagem. E o meu carrinho auxiliar, na verdade, era um móvel, ele não tinha nem rodinha, gente, era um móvel antigo que tinha com uma cestinha, e eu coloquei os materiais que eu ia usar no procedimento lá mesmo. E aí, depois de muito daqueles treinos, no dia 20 de julho de 2021, pra vocês verem o espaço de tempo, né, desde o comecinho do ano até mais ou menos na metade, em julho, eu peguei o meu primeiro modelo vivo, que foi meu irmão. Eu falei, vem cá, meu querido, que o irmão serve pra isso. E aí eu coloquei meia dúzia de cílios nele e eu fiquei super orgulhosa. Mas eu era realista. Eu anotei em uma agendinha minha todas as dificuldades que eu tive no meio do procedimento. Por exemplo, eu achei difícil colar o gel pad, eu achei difícil colar o fio, etc. Porque eu era realista e eu tinha noção de que eu tava no começo, eu estava aprendendo e eu tinha muito o que melhorar.
Porque não adianta nada a gente achar difícil, acabar se frustrando e desistir no meio do processo. Então eu tinha noção de que estava difícil, mas que se eu persistisse, eu ia conseguir uma evolução. E aí eu fiquei meses treinando. Treinei na minha mãe, fiz várias manutenções nela, treinei em várias amigas minhas da época, até que eu criei coragem de oficializar, né, de abrir o meu estúdio oficialmente e buscar clientes pagantes. E isso só foi acontecer no dia 14 de outubro de 2021, onde eu fiz a minha primeira postagem no Instagram anunciando que eu estava fazendo extensão de cílios. Porém, a minha primeira cliente só veio aparecer em novembro. Então, em outubro eu anunciei, mas eu não tive ninguém. E nesse mês de novembro foi o mês que eu consegui os meus primeiros R$200. E o meu espaço estava muito apertado, porque o meu quarto já é pequeno. Aí do lado tem a cama, do outro lado tem o guarda-roupa, e no meio que ficava a poltrona. Era muito ruim de se locomover lá dentro. Então, com esse dinheiro que eu consegui, com a ajuda da minha madrinha, a gente pesquisou e achamos uma maca usada aqui na minha cidade. Conversei com o moço e eu comprei essa maca. E comprei uma cortina parcelada no cartão do meu pai. E a gente conseguiu transformar um cômodo daqui de casa, uma copa, não sei se vocês conhecem, um cômodo bem grande e aberto. Conseguimos transformar ele no meu primeiro espacinho oficial, assim, bonitinho, com maca e tudo. E graças a Deus o mês de dezembro foi bem melhor, porque é o mês da loucura, né? Tudo sempre fica cheio em dezembro. Eu não fiquei com a minha agenda lotada, mas eu atendi muito mais meninas do que em outubro e novembro. Porém, em janeiro, foram pouquíssimas meninas que voltaram realmente para fazer as manutenções comigo. E isso foi muito frustrante para mim, porque eu sempre via relatos, né, das meninas falando que mês após mês elas iam conquistando mais e mais clientes, iam faturando mais e mais, quando eu, na verdade, retrocedi. Isso foi uma coisa que me abalou um pouco, porque eu fiquei pensando, né, será que eu tinha feito alguma coisa de errado? Será que meus cílios não estavam ficando tão bonitos? Mas mesmo assim eu não desisti, eu continuei postando e tentando atrair mais clientes. E o ano de 2022 foi muito difícil e muito mágico para mim. Por quê? A pandemia tinha se estabilizado um pouquinho mais e nisso as aulas voltaram a ser presenciais. Eu estava no 3º ano do ensino médio. As aulas voltaram a ser presenciais, porém a minha escola se transformou em uma escola integral. Então, eu acordava 5h30 da manhã para pegar o ônibus às 6h30 e chegar na escola às 7h. Nisso eu ficava até as 4 horas da tarde na escola, onde eu chegava mais ou menos umas 4h30 da tarde em casa por causa do ônibus, que demora um pouco. Então imaginem o cansaço que eu estava. Quando eu tinha cliente para atender, eu atendia ela mais ou menos lá pelas 5h30 da tarde. E no começo até que estava tranquilo, porque eu atendia no máximo 1, 2 na semana. Então eu conseguia descansar um pouquinho nos outros dias. Porém, quando foi aumentando a minha cartela de clientes, graças a Deus, né, não estou reclamando, mas eu ficava extremamente cansada, porque tinha vez de eu ter que marcar 2 no dia. Então, eu atendia 5h30 e terminava mais ou menos lá pelas 7, 7h30, mais ou menos. E aí, nisso, eu já atendia a outra. E aí, eu terminava essa outra quase 9 horas da noite. E aí, eu malemar descansava e aí eu já tinha que acordar cedo no outro dia. Então, eu ficava extremamente esgotada. Mas eu tentava não deixar essa correria me abalar e ralava, tentando sempre fazer um olho melhor do que o outro, um procedimento melhor do que o outro. E o dinheirinho que estava entrando, eu fui guardando. Eu sempre tive a cabeça muito centrada nisso. Então, o dinheiro que eu recebia, eu usava muito para reinvestir no meu espaço. Mais ou menos em agosto, eu consegui juntar uma quantia para comprar uma daquelas macas de luxo, rosinha, bonitinha, do jeito que eu sempre quis. E eu fui conquistando tudo muito aos poucos. Eu comprei a maca, consegui a ring light grandona, um carrinho auxiliar melhor.
E também fui trazendo técnicas novas, porque no começo eu só trabalhava com o fio a fio clássico. Aí eu fui juntando, consegui trazer o volume brasileiro, para quem gosta de mais volume, etc. E no final do ano eu conversei com os meus pais e a gente resolveu pintar aqui, onde era a sala de televisão deles. Eu roubei a sala dos meus pais e transformei ela no meu estúdio, porque na Copa, onde eu atendia antes, as pessoas tinham que atravessar um pouco, mais ou menos, a minha casa, e aqui não, é muito mais privado, elas entram e já é aqui o estúdio. Pra você ver o tanto que eles me apoiam, tanto que eles cederam a sala deles pra mim. E também fui conquistando a salinha aos poucos. No começo só tinha a maca mesmo e uma mesinha de computador que eu já tinha antes. E aí eu fui juntando dinheiro, fui comprando os meus móveis, que aqui é o meu xodó, eu sou apaixonada. E hoje eu tenho 18 anos e eu reconheço tudo que a extensão de cílios conseguiu me proporcionar. E é muito gratificante eu ver que eu consegui conquistar tudo que eu tenho com o fruto do meu esforço. É o meu serviço, eu sou a minha chefe. E eu acho isso incrível, eu ter conseguido conquistar tudo que eu tenho com tão pouca idade. Não foi uma trajetória fácil. Eu me frustrei muito no meio do caminho e eu tinha tudo para dar errado. Eu era menor de idade, a escola estava me atrapalhando, mas isso nunca foi uma desculpa para eu não correr atrás do que eu queria. E eu espero que de alguma forma isso tenha inspirado você aí que está trabalhando na área da extensão de cílios, está pensando em desistir, você que está pensando em começar a trabalhar. Não é uma coisa fácil, mas no final vale muito, muito a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui comigo até o final e até a próxima!